inicialmente agradecer a presença da doutora Daniela Calderaro, que é médica assistente da Núcleo de Medicina Interdisciplinar do Instituto do Coração. A Dani é uma das maiores autoridades na área de avaliação de risco perioperatório aqui no país. Eu queria mais uma vez agradecer a tua disponibilidade, o seu interesse, a sua gentileza em nos aceitar como parceiros aqui nessa sessão. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu preciso publicamente aqui agradecer novamente ao convite feito pelo Germano. É uma amizade e uma parceria médica desde a época de residência que remonta ao século passado, né, Germano? finalzinho, né? E se estende aí ao longo dos últimos anos. É um prazer, esse tema é um tema extremamente palpitante, é um tema que o que mais, desde que eu acabei a residência, algo que eu mais atuo assistencialmente, é a linha de pesquisa do grupo onde eu trabalho. Então, a ideia, inicialmente, é trazer um pouquinho sobre o que a gente tem do histórico da avaliação cardiológica perioperatória e o que a gente tem de conceitos atuais de como proceder essa avaliação, que, como o Germano disse, é de uma faceta multidisciplinar, porque vai envolver sempre contato e decisão conjunta com cirurgião, anestesiologista, clínicos e, nos casos de cardiopatia, nós cardiologistas. Meus conflitos de interesse, que nada vão interferir nessa apresentação. E para a gente entender um pouquinho a magnitude da situação, se a gente levar em conta que anualmente são realizados mais de 300 milhões de cirurgia, a gente tem um problema de saúde pública, porque embora as complicações infecciosas ocupem o pódio de primeiro lugar das complicações perioperatórias, as complicações cardiovasculares estão em segundo lugar. Porém, uma vez que elas incidem, são as complicações com maior letalidade embutida, ou seja, a maior causa de mortalidade perioperatória acaba sendo de etiologia cardiovascular. Olhando especificamente os dados que a gente tem do nosso país, a gente vê que ao longo dos últimos anos o número de procedimentos cirúrgicos realizados vem crescendo bastante e tomando como base especificamente os procedimentos realizados pelo Sistema Único de Saúde, a gente chega a ter mais de 4 milhões de procedimentos realizados anualmente aqui no nosso país. E junto com esse número crescente de procedimentos, com a complexidade dos procedimentos realizados, e cada vez mais chegando na sala cirúrgica pacientes com faixa etária mais avançada e comorbidades importantes, a gente enfrenta também um aumento da mortalidade relacionada a esses procedimentos, chegando aí em torno de 1,7%. Isso seria pouco se a gente estivesse falando só de procedimentos de alta complexidade, mas aqui a gente está falando dos procedimentos como um todo, desde procedimentos de baixo risco intrínseco até procedimentos de alto risco, então 1,7% é algo bastante preocupante. Como avaliador de risco, qual é o nosso papel? Nosso papel nunca vai ser dizer que a cirurgia pode ser feita ou que a cirurgia não pode ser feita. A cirurgia, na maioria das vezes, ela tem que ser feita. Então, a nossa principal avaliação tem que ser para dizer qual é o risco associado àquele procedimento, de forma objetiva, para que numa discussão multidisciplinar a gente vise o menor risco global do paciente, porque não fazer um procedimento quando ele está bem indicado, também tem o seu risco intrínseco, por exemplo, de agudização de uma colecistopatia crônica, de sangramento por uma moléstia intestinal, evolução de neoplasia e assim por diante. Então, a gente sempre não vai dizer o paciente está liberado para a cirurgia ou a cirurgia não deve ser realizada, a gente tem que tentar se pautar em avaliação objetiva do risco e o nosso endpoint primário é a redução global do risco do paciente. Ao longo dos anos, a gente vê que muita evidência está concentrada num período bem recente da nossa história. Então, se a gente olhar essa timeline aqui, da linha de cima, a gente vê que a gente tem alguns gatos pingados aqui, né, um por década praticamente, desde da preocupação e normatização da avaliação de risco pelos anestesiologistas, com o famoso ASA, depois na década de 70, o score de Goldman, em 86, o índice de Dersky, mas a gente vê notadamente ao longo dos últimos 20 anos que as diversas sociedades, como a American Heart Association, American College of Physicians e finalmente, a partir de 2007,
a nossa Sociedade Brasileira de Cardiologia, começam a trazer diretivas sobre como fazer a avaliação de risco cardíaco no perioperatório e, paralelamente a isso, não apenas avaliar o risco, mas tentar guiar estratégias para que individualmente o risco de cada paciente seja diminuído em toda a sua fronteira, toda a capacidade que a gente tem. Indo desde lá na década de 80, em que basicamente o que se sugeria era que após um evento cardíaco, como infarto agudo do miocárdio, uma cirurgia eletiva deveria ser adiada por, idealmente, pelo menos 6 meses, até o que a gente vê é entrar na balança o papel da revascularização miocárdica profilática, com seus prós, seus contras, vamos discutir, e o grande holofote aqui para estratégias de farmacoproteção para redução do risco de complicação cardíaca. Eu trago aqui um caso que é um caso bastante ilustrativo do que é a prática de avaliação de risco perioperatório. Uma senhora de 63 anos de idade que tem claudicação de membro inferior direito para menos de 100 metros planos e ela vem para avaliação com proposta de um enxerto aortoilíaco. Ela é diabética, tem efetivo controle, ela é ex-tabagista, hipertensa, sem nenhum sintoma atual, nem pregresso, sugestivo, nem de insuficiência cardíaca, tampouco de insuficiência coronária. Porém, no consultório, você realiza o eletrocardiograma e já se evidencia área eletricamente inativa de parede inferior. Na propedêutica complementar, ela tem uma anemia discreta, porém presente, creatinina de 1,5, que para ela acaba conferindo um clearance em torno aí de 50 ml por minuto, glicada em 7,3 e com uma terapia para redução de risco cardiovascular bastante agressiva, com metformina, empagliflozina, ramipril, rosuvastatina e dupla inibição trombótica. E aí a pergunta que vem é, qual é o risco cardíaco perioperatório para essa paciente? A gente tem, e a ideia, quando a gente fala de avaliação objetiva, não é tolir, a gente tem a nossa impressão subjetiva, mas isso deve ser pautado em cima de números, para a gente ter extratos de risco de complicação e tornar mais fluida a conversa com o cirurgião e, em última instância, com a própria paciente e seus familiares. O que nossas diretrizes propõem? Frente a uma avaliação perioperatória, em primeiro lugar, pôr em contexto se a cirurgia de urgência ou emergência, não sendo, a gente vai ver se essa paciente tem alguma situação grave cardiológica no perioperatório que per se já indicaria alto risco de evolução desfavorável. Que situações são essas? São situações que todos nós sabemos que já demandariam internação para estabilização cardíaca, como síndrome coronariana aguda, insuficiência cardíaca descompensada, BRAD, taquiarritmia, hipertensão estágio 3, arritmia como fibrilação atrial sem controle adequado da resposta ventricular, e na ausência de todas essas condições agudas, a gente tem que aplicar algum algoritmo para avaliação objetiva do risco. Entre os algoritmos, lembrando do caso que eu trouxe aqui, a gente tem um deles, que é o índice de risco cardíaco revisado de Lee, que é nada mais, nada menos que Lee-Goldman, a evolução do índice de Goldman lá da década de 70, agora simplificado com 6 variáveis, e de acordo com o número de variáveis presentes, a gente vai ter 4 estratos de risco. E nossa paciente aqui, ela já pontuaria pela natureza da cirurgia proposta e por ter área eletricamente inativa, também pontuaria no quesito doença arterial coronária, o que significaria um risco estimado de complicação no perioperatório intermediário. Outro algoritmo, o VSG, que ele é mais validado e tem uma acurácia melhor para procedimentos cirúrgicos arteriais, estratifica esse paciente conforme outras variáveis, e se a gente for ver aqui, nossa paciente também vai ser uma paciente que vai acabar pontuando como um risco intermediário de complicações. Último algoritmo, e é um algoritmo que o Germano comentou, a questão de colaboração em pesquisa, é um algoritmo que colaboração é mais do que bem-vinda para a gente validar aqui na nossa população brasileira. Ele é o New Kid on the Block, né? É um algoritmo publicado ano passado no JACC, na Universidade de Beirute, em que os autores, o Habib daqui, que ele validou
a proposta de um outro algoritmo com 6 variáveis, a saber, idade com corte em 75 anos, hemoglobina com corte em 12, história de substrato cardíaco estrutural para a doença, sintoma relacionado a essa cardiopatia estrutural, natureza vascular ou não do procedimento e procedimento eletivo de emergência. E, a depender do número de variáveis, novamente, estratos de risco diferentes são preditos e validados na população norte-americana, sendo esse algoritmo, e aí o interesse e o convite para a gente tentar num conjunto aí validar aqui no nosso país, de todos os algoritmos publicados, por enquanto, aquele que tem a melhor acurácia, se a gente olhar com uma área sob a curva ROC próximo aí a 0,9, o que em termos de performance torna ele um instrumento bastante atrativo. E nossa paciente aqui, também por esse algoritmo, ela acaba tendo 3 variáveis, o que é um risco intermediário. Sendo um risco intermediário, paramos por aí ou devemos sensibilizar um pouco mais essa avaliação? Ela é uma paciente que te nega sintomas, ela não tem angina, ela não tem dispneia. Entretanto, ela é uma paciente que tem uma baixa capacidade funcional. Será que eu posso confiar nessa negativa de sintoma? Será que se essa paciente andasse 150 metros, tendo doença vascular periférica, área eletricamente inativa, mostrando que ela também tem aterosclerose coronária, será que ela não teria angina? E uma angina para 150 metros planos seria uma angina bastante preocupante? Então, isso é uma coisa bastante importante da gente levar em conta. E a nossa sociedade se posiciona que neste momento, frente a um paciente de risco intermediário, se a natureza da cirurgia proposta é de uma operação vascular arterial, eu devo considerar a realização de prova funcional para sensibilização dessa estimativa de risco, e mesmo se a cirurgia for de natureza não vascular e o paciente tem baixa capacidade funcional, eu devo considerar a realização de prova funcional, sendo indicação 2A, se a cirurgia é vascular, e indicação 2B, se a gente está falando de uma cirurgia de natureza não vascular. Capacidade funcional é algo muito relevante, eu diria que se a gente colocar em contexto outras diretrizes, como a diretriz da American Heart, a diretriz da Sociedade Europeia de Cardiologia, é algo até mais valorizado em outras diretrizes, sendo pela diretriz da Sociedade Europeia de Cardiologia, uma indicação grau 1, a sensibilização com prova funcional apenas se o paciente tiver baixa capacidade funcional, como a nossa paciente tem, e reunir características clínicas e características cirúrgicas de risco. Então, nossa paciente, pela diretriz brasileira e americana, é um 2A para realizar a prova funcional para detecção de isquemia miocárdica, e pela Sociedade Europeia, ela é classe 1 de recomendação. Para fazer essa avaliação de capacidade funcional, perguntas chaves, como saber, consegue subir um lance de escada, consegue andar um quarteirão sem parar, já nos dão uma estimativa boa para discriminar quem tem baixa capacidade funcional, ou seja, aquele paciente que desempenharia menos do que 4 metros, mas também temos, e com validação nacional, alguns índices específicos, como o DASI, que foi validado para a população brasileira pela Universidade de Minas Gerais, em que a gente tem uma série de perguntas de atividades cotidianas que no final permitem a gente ter um score, e a nossa paciente acaba tendo uma péssima performance, ela é de baixíssima capacidade funcional, também pelo DASI. Com isso em mente, eu faço a prova e, a depender do resultado dessa prova, eu tenho que saber que eu vou propor adiamento, não cancelamento da cirurgia eletiva que vinha sendo proposta, porque se eu tiver uma extensão grande de isquemia associada ou não a um baixo limiar, eu devo considerar estratificação invasiva, tendo em mente que, a depender do que eu encontre, eu vou considerar revascularização miocárdica para essa paciente. Bom, então, só para contextualizar, quando eu tenho um paciente com boa capacidade funcional e que me nega sintomas, a chance de uma prova funcional trazer um resultado que, de fato, reestratifique o meu doente, ela é muito pequena, né? A acurácia da avaliação clínica na boa capacidade funcional, ela é
empate técnico com a acurácia de quando eu acrescento a informação de uma cintilografia, por exemplo, ou de um ecoestresse. Então, a recomendação para se realizar esse tipo de sensibilização, ela não deve nunca ser generalizada para todo e qualquer paciente, ainda que um paciente explicitamente coronariopata, se eu tiver num contexto de boa capacidade funcional, sem outros fatores que agreguem risco. Já na cirurgia vascular, onde a prevalência de baixa capacidade funcional, ela é quase que a regra, né? Porque esses pacientes, principalmente com doença periférica, eles claudicam, eles param muito precocemente por limitação periférica, daí a indicação da intervenção muitas vezes, a positividade chega perto de 20%, e isso pode sim, de fato, mudar a estratificação de risco. Outras armas que a gente tem para avaliar esses pacientes, atualmente se valoriza muito a aplicação de biomarcadores, como a troponina ultrassensível, mais do que um marcador de necrose miocárdica, a troponina ultrassensível é um biomarcador que avalia risco mesmo em doentes crônicos, e no perioperatório isso não é diferente. A gente vê que pacientes com troponina basal elevada são pacientes que tem maior chance de complicação no perioperatório, tanto de cirurgias vasculares arteriais, quanto de cirurgias não vasculares com risco intrínseco elevado. E a prevalência de troponina ultrassensível elevada chega até 1/3 da população, quando eu olho a troponina ultrassensível T, e chega até quase 10% da população, quando eu olho a troponina ultrassensível I. BNP também reclassifica pacientes, notadamente aqueles doentes com baixa capacidade funcional, e as nossas diretrizes colocam como um grau de recomendação 2A, notadamente para operações vasculares arteriais, porque é onde a evidência foi construída, que você dose no pré-operatório esses biomarcadores, e eles também, além de avaliar o risco, a gente vai, no final da aula, comentar a importância da monitorização, junto com o eletro, a troponina basal, ela constitui uma identidade do doente e permite que eu compare com os valores subsequentes à operação. Como reduzir o risco? Eu não quero simplesmente fazer uma loteria, dizer eu acertei, né? O risco era intermediário, o risco era alto e eu estava certa. Eu quero, a partir da identificação do risco, selecionar candidatos a estratégias adequadas de intervenção para redução desse risco individual e também selecionar qual é o ambiente adequado e que estratégias eu vou usar para monitorização desse doente no perioperatório. Então, a gente vai falar um pouco nos próximos minutos sobre o papel de farmacoproteção, sobre o papel da revascularização miocárdica profilática e, em última instância, de como monitorizar esses doentes que eu previ uma maior chance de complicação. Beta-bloqueador, entre os instrumentos que a gente tem para farmacoproteção, eles foram do céu ao inferno ao longo de 2 décadas, e atualmente eles estão, eu diria, aí pela analogia, estão no purgatório, né? Então, sob júdice. E aonde está o papel do beta-bloqueador no perioperatório de cirurgia não cardíaca? O racional para a gente acreditar na farmacoproteção, ele é muito plausível, né? Por quê? Porque eu vou ter um contexto em que o paciente vai ser submetido a um estresse cirúrgico com descarga adrenérgica, com oscilação hemodinâmica, com oscilação hematimétrica, e o beta-bloqueador ele funcionaria como que um para-raio para evitar que todo esse desbalanço ponha em xeque o equilíbrio da oferta-consumo miocárdico de oxigênio. Porém, por outro lado, o racional para a iatrogenia também é plausível. Eu vou ter um paciente que eu vou tirar a reserva cronotrópica para que ele consiga ter compensação hemodinâmica de todos esses insultos que a cirurgia pode acarretar. Aonde está a balança? Para que lado prende, né, na moda, tá aí, tá falando onde que está o sweet spot? Quem que pode se beneficiar? Se eu tiver que escolher uma apresentação para esse tema, eu escolho
Esse trabalho, publicado 15 anos atrás no New England, em que mais de 300 mil procedimentos cirúrgicos foram avaliados, e o que a gente vê aqui nesse forest plot? A gente vê que, conforme eu somo variáveis clínicas daquele índice de risco cardíaco que eu comentei com vocês, que é o índice de risco cardíaco de Lee, eu vejo que eu parto do malefício pelo uso do beta-bloqueador, para quem não tem nenhuma característica clínica de risco, se insinua um benefício quando eu começo a ter uma ou duas variáveis de risco, e parto para um explícito benefício com redução de mortalidade se eu uso o beta-bloqueador nos pacientes com risco cardíaco estimado no extrato elevado. E aí vem o maior estudo prospectivo randomizado para tentar responder essa questão. Que estudo é esse? Esse é o estudo POISE 1, cujo endpoint primário era avaliar se usar metoprolol no perioperatório de cirurgia não cardíaca reduzia infarto não fatal, morte cardíaca ou parada cardiorrespiratória revertida. E o que os autores observaram é que sim, havia redução. A gente vê aqui a incidência do endpoint primário em pontilhado para quem recebeu placebo e uma incidência significativamente menor naqueles pacientes que receberam metoprolol, às custas eminentemente da redução da taxa de infarto no perioperatório. Entretanto, qual é o preceito mais básico da avaliação perioperatória? Redução do risco global. E neste estudo, embora não fosse o endpoint primário, houve um aumento da mortalidade para aqueles pacientes que receberam o metoprolol no perioperatório, e a incidência de acidente vascular cerebral foi maior, embora tenha sido de 1%, para quem não recebeu o beta-bloqueador foi de 0,5%, de forma que o maior estudo randomizado com 8 mil pacientes foi um tremendo de um balde de água fria. A gente tem que olhar com calma, né? Quem hoje em dia, com essa enxurrada de evidências, para nem comentar o que está acontecendo com a densidade de informação que a gente tem dos trials relacionados à Covid, e a cardiologia já está acostumada com essa enxurrada aí há mais tempo, a gente tem que olhar muito bem a metodologia do estudo e tentar enxergar quais são os pontos positivos, mas também quais são as limitações. E aqui, eu não sei quantos de vocês estão acostumados com o uso do metoprolol, mas eu vou dizer que a posologia aqui foi uma posologia bastante agressiva. Mesmo que eu tivesse com um paciente que não fosse fazer cirurgia nenhuma, raramente eu inicio com 100 miligramas de metoprolol, tampouco nas próximas 24 horas administro mais 100 ou 200 miligramas de metoprolol. E a gente viu aqui no estudo POISE que os doentes que não faziam uso de beta-bloqueador previamente, 2 horas antes da indução anestésica para cirurgias que muitas vezes eram cirurgias até para controle de infecção intracavitária, recebiam 100 miligramas de metoprolol. O quanto que a incidência de bradicardia e hipotensão, que foi muito maior no grupo que recebeu o metoprolol do que o placebo, influenciou a taxa de AVC e de mortalidade, é algo inquestionavelmente importante da gente entender, e na própria publicação está lá que alguns doentes que precisariam ter tido sua medicação temporariamente suspensa não tiveram isso observado. Então, a maior mensagem do estudo POISE, ela já ilustrou na segunda versão das nossas diretrizes um preceito internacionalmente apregoado da segurança para o uso do beta-bloqueador, que se eu identificar um paciente que é candidato ao uso do beta-bloqueador, eu devo fazer o início mais precoce possível e manter por 30 dias, e eu não devo iniciar se eu não tiver um tempo mínimo para que essa titulação seja feita em segurança. E quanto é esse tempo mínimo? A gente fala em pelo menos 7 dias entre o início do beta-bloqueador e a cirurgia não cardíaca. Por quê? Porque eu vou checar a tolerância hemodinâmica do paciente. E quem são os doentes que se beneficiam? Como unanimidade de todas as diretrizes principais, europeia, americana e a nossa, da Sociedade Brasileira de Cardiologia, lembrar que é classe 1 em todas essas diretrizes que eu mencionei, não suspender para quem vem em uso crônico. Por quê? Porque pior do que eu não administrar para alguém que teria benefício possível, é eu suspender para alguém que vem usando, porque existe um efeito rebote, que a gente bem conhece
do contexto de cardiologia clínica e que no perioperatório é responsável por expressivo aumento da mortalidade. Como recomendações, então, a gente deve, então, classe 1, manter para aquele doente que já faz uso crônico. Grau de recomendação, 2A, iniciar para aquele paciente que tem isquemia sintomática ou evidenciado em prova funcional. E lembrar que eu preciso ter pelo menos uma semana para titular a dose e procurar, obviamente, atingir beta-bloqueio, que é quando as meta-análises mostram maior benefício embutido. Muito bem, se a gente considerasse que a fisiopatologia do infarto no perioperatório, ela é simplesmente um teste de esforço sem o botão stop, né? Eu vou ter todos aqueles elementos de oscilação hemodinâmica, anemia, e eu vou colocar em xeque o tênue equilíbrio oferta miocárdio consumo de oxigênio num coronariopata, mas eu não teria estabilização de placa. Acabou. O único racional que eu tenho de farmacoproteção seria dos beta-bloqueadores. Entretanto, a gente tem evidências consolidadas, tanto por provas de reatividade vascular, quanto por dados de necrópsia dos casos, obviamente, muito sérios de infarto perioperatório, e dados angiográficos de cateterismo dos pacientes que tiveram infarto no perioperatório, que a presença de rotura de placa, disfunção endotelial e aterotrombose incide no perioperatório, de forma que se a gente usar a didática classificação de infarto tipo 1 ou tipo 2, o infarto perioperatório, na maioria das vezes, ele é 1,5. A gente pode até falar, olha, esse paciente é um paciente que não teve nenhuma oscilação hematimétrica, no transoperatório ele não teve oscilação hemodinâmica, não precisou de droga vasoativa, e no segundo pós-operatório ele teve dor torácica e supra do ST. Eu falo, nossa, esse infarto realmente ele parece tipo 1, mas provavelmente ele é 1,1, tem algum trigger ali de mismatch consumo miocárdico de oxigênio que o perioperatório instabilizou. E por outro lado, tem aqueles casos que a gente vê de um paciente que chega, vai para uma cirurgia de urgência por uma hemorragia digestiva e entrou com uma hemoglobina de 8, saiu com uma hemoglobina de 5, foi politransfundido, precisou de droga vasoativa e que sobe marcador e altera o eletro no pós-operatório, que eu falo, isso claramente tem muito componente secundário. Eu posso jurar que não rompeu uma placa? Nunca. Então eu brinco, falo, é aquele infarto que ele é 1,99, né? Mas a gente não pode afastar, e os dados de evidência por trabalho de fisiopatologia reforçam que a aterotrombose ela é importante no perioperatório. Portanto, está elevado aqui a bola para a gente considerar um outro racional em que farmacoproteção pode incidir, que é o da estabilização de placa e evitar a aterotrombose. Primeira linha de medicamentos que a gente vem em mente da atorvastatina, aqui ilustrando o primeiro trabalho randomizado com estatinas no perioperatório, e que aqui pacientes que iam para cirurgia vascular arterial foram randomizados para receberem atorvastatina ou placebo, e o uso da estatina conferiu mais de 60% de proteção contra eventos cardiovasculares no perioperatório. Para a cirurgia não vascular, a gente não tem tanta evidência de estudos prospectivos randomizados, mas eu trago aqui uma análise interessante do Vision, que olhando os pacientes que foram submetidos à operação não cardíaca e qual seria o papel da estatina, em que se mostrou que o uso de estatina estava associado não só à redução de eventos cardiovasculares, mas à redução até de mortalidade por todas as causas. Como recomendação das nossas diretrizes, grau 1, você iniciar e nunca mais suspender estatina para o doente que vai ser submetido a uma operação vascular arterial. Por que nunca mais suspender? Porque ele já tem indicação de usar, que na maioria das vezes cirurgia vascular é para tratar alguma complicação de doença aterosclerótica, e eu devo considerar para todos os pacientes que são de alto risco, como um senso de oportunidade, se ele já deveria estar tomando e não está, a estatina é muito segura no perioperatório, eu devo iniciar mesmo que a cirurgia seja não vascular, e obviamente não suspender para aquele doente que vem em uso crônico.
Aterotrombose, falamos de disfunção endotelial, estatina e antiagregante. Falar de antiagregante em perioperatório pode ser confortável ou tenso, a depender de qual é a plateia. Né? Quando a gente vai falar isso e discutir com o cirurgião, é sempre um pouco mais tenso, porque o cirurgião fala, você não opera, você não vê o quanto isso sangra. Né? Mas a resposta, né, é que nem eles tampouco veem tão nitidamente o quanto sangra. Né? Tem um trabalho muito interessante que tem um título shakespeariano, que era manter ou não manter a aspirina no perioperatório de cirurgia não cardíaca, e que vários eram os endpoints, mas um endpoint que para mim ele é anedótico, era que perguntava para o cirurgião no final do procedimento se ele achava que ele tinha operado um doente em uso de AS ou sem AS, e absolutamente ele não conseguia distinguir se ele tinha operado um doente antiagregado ou não com base na impressão sobre a quantidade de sangramento. Mas vamos aos dados objetivos. Usar a aspirina no perioperatório aumenta sim sangramento, como dados de meta-análise, porém aumenta os sangramentos que não são sangramentos que conferem maior mortalidade para a imensa maioria dos procedimentos cirúrgicos, exceto em procedimentos que não têm hemostasia primária. Por exemplo, ressecção transuretral de próstata, os uros até têm alternativa para isso, podemos comentar depois, ou neurocirurgia, que é a diferença, uma gota de sangue no lugar errado é a diferença do doente nunca mais acordar com recuperação neurológica satisfatória. Porém, por outro lado, suspender o AS, assim como suspender beta-bloqueador, tem comprovado efeito rebote. Isso é interessante porque é um efeito rebote que a gente pode observar tanto no território coronário, mas também em território periférico vascular, daí os vasculares até aumentarem antiagregação no perioperatório, porque melhora os resultados cirúrgicos das revascularizações periféricas que eles realizam, e também eventos cerebrovasculares. A gente tem isso como linha de pesquisa aqui do nosso grupo de medicina interdisciplinar, junto com a cirurgia vascular e o laboratório de coagulação, dados que mostram que a agregabilidade plaquetária no perioperatório ela é muito importante. E quando a gente analisa doentes que estão tomando aspirina, a gente vê que aqueles doentes que são os melhores respondedores, ou seja, que têm a menor agregabilidade plaquetária residual, eles têm a metade da taxa de complicação cardíaca no perioperatório, quando comparados aos piores respondedores, aqueles doentes que têm maior resistência à ação da aspirina, e não há uma diferença expressiva na taxa de sangramento. E aí, perdão, novamente, estudo randomizado para responder essa pergunta. Temos aqui a segunda versão do estudo POISE, a primeira com beta-bloqueador, a segunda agora com aspirina, e o que os autores viram, randomizando 10 mil pacientes, que a utilização de aspirina não reduziu eventos cardíacos no perioperatório e foi sim associada a um aumento da taxa de sangramento major, queda de pelo menos 2 gramas de hemoglobina, 4,6% no grupo aspirina versus 3,8% no grupo placebo. E aí, novamente, vamos analisar quem eram os doentes do estudo POISE. E no estudo POISE tem uma premissa muito importante. Se a gente for olhar, a gente vê que foram randomizados 10 mil doentes, porém 7 mil desses pacientes não tinham evidência de doença aterosclerótica de base, nem estavam indo para uma cirurgia vascular. Então, eram doentes em que a gente testou aspirina num contexto de prevenção cardiovascular primária, num momento tenso, que é um momento que existe a questão do aumento de sangramento. E esses 30% que tinham a doença aterosclerótica clinicamente manifesta, será que eles se comportaram de forma diferente? E aí a gente tem uma análise interessante, que é a análise específica dos pacientes que tinham doença arterial coronária e que já tinham angioplastia remota, e não tinha ninguém com angioplastia recente, era um critério de exclusão. E a gente vê exatamente o oposto, a gente vê aqui que a aspirina no perioperatório, ela conferiu proteção, mostrando menos da metade da incidência de eventos cardiovasculares adversos no perioperatório, e não houve um aumento significativo na taxa de
de sangramento. Então, no estudo POISE, a pergunta maior que o estudo randomizado precisa trazer aqui, hoje em dia a gente está exercendo o desapego da aspirina até em prevenção cardiovascular secundária, em alguns cenários de estabilidade longeva. Porém, quando a gente vai analisar pacientes que estão em prevenção primária, raríssimas vezes a gente vai ainda advogar pelo uso da aspirina. E se fosse prevenção primária, num perioperatório, obviamente suspenderia e consideraria, muitas vezes, nem sequer reintroduzir. Então, um dado muito importante aqui é a gente individualizar a análise, como aqui nessa análise do subgrupo de 500 e poucos pacientes que tinham a angioplastia prévia. Como recomendação das nossas diretrizes, a gente tem que, se o paciente usa no contexto de prevenção primária, suspenda antes da cirurgia não cardíaca e um disclosure, considere não reintroduzir no pós-operatório, se era prevenção primária. E se o paciente usa na prevenção secundária, mantenha no perioperatório dose máxima de 100 mg ao dia, exceto para neurocirurgia ou RTU. A situação ela fica um pouco diferente quando a gente considera segundo antiagregante plaquetário, e se fosse um paciente com dupla terapia antiplaquetária, o inibidor de P2Y12 necessariamente a gente suspende antes do procedimento cirúrgico não cardíaco, porque aí sim os estudos, até com revascularização cirúrgica do miocárdio, mostram para a gente que as taxas de sangramento são bastante preocupantes. Palavras finais sobre estratégias de proteção aqui. Revascularização miocárdica tem papel? Eu vou dizer que é um nível de evidência C, opinião de especialista, que se o doente já tem indicação de revascularização do miocárdio, independente da cirurgia não cardíaca que está sendo proposta, e esta cirurgia não cardíaca é eletiva, faça primeiro a revascularização miocárdica percutânea ou cirúrgica que você já faria para controle da morbimortalidade da doença arterial coronária do paciente. No perioperatório, a gente tem 2 trials desenhados e conduzidos no contexto de preparo para cirurgia vascular, e em nenhum dos 2 trials, nem no CARP trial, nem no DECREASE-5, houve redução significativa por meio da estratégia de revascularização miocárdica profilática, e depois vai ser um prazer se a gente trocar um pouquinho de ideia e eu detalhe um pouquinho mais o que a gente tem de meandros de cada um desses trials. Lembrar que se eu indiquei a revascularização miocárdica, eu devo considerar a capacidade, sem comprometer o risco global do doente, de adiar a cirurgia não cardíaca, principalmente quando eu falo de revascularização percutânea, para fazer o tempo ideal de dupla antiagregação plaquetária. Esse tempo está cada vez mais encurtando, né? Se eu falo de um stent farmacológico, antes a gente tinha pelo menos 1 ano de dupla antiagregação, atualmente no contexto de doença coronária crônica, a gente já fala em 6 meses, talvez 3 meses, e se a gente pegar os últimos trabalhos de TCT, a gente fala talvez em até 30 dias, cada vez se encurta mais, mas pelas últimas versões das nossas diretrizes, o tempo mínimo depois de um stent farmacológico ainda é de 3 meses. Isso é muito importante você levar em conta quando você propõe uma revascularização profilática. Por fim, nossa paciente, 63 anos, diabética, hipertensa, polivasculopata, coronária e periférica, ela teve uma estimativa de risco intermediário para complicação, foi submetida ao enxerto fêmuro-poplíteo, não teve instabilidade hemodinâmica, ela tinha troponina basal elevada, o corte é de 14, ela tinha 18, e não houve elevação configurando injúria miocárdica crônica. Não alterou o eletrocardiograma. Ela teve queda de hemoglobina, mas o nadir da hemoglobina foi de 9,8, não precisou de hemotransfusão. Recebeu alta hospitalar no 4º pós-operatório com acompanhamento cardíaco regular e reintrodução de todas as suas medicações para ficar na fronteira da redução do risco cardíaco residual para novos eventos, o que impacta também o próprio sucesso do tratamento da doença arterial periférica. Ela tem a aplicação prática do que eu advogo
logo, que é que a avaliação do risco perioperatório ela é dinâmica. No contexto de consultório, no pré-operatório, a gente faz apenas 1/3 do que se estima, e observar o transoperatório, se houve instabilidade, se houve um shift volêmico muito grande, se o doente teve anemia aguda, e finalmente monitorizar esse paciente é fundamental, porque eu posso ter entrado como um baixo risco pelas características pré-operatórias, mas se a cirurgia passou por mim como um trator e eu não anotei a placa, eu fui promovido a alto risco e eu preciso ficar de olho nos próximos dias se esse paciente não vai ter estabilização cardíaca. Ficar de olho como? Ficar de olho com busca ativa. A maioria dos infartos do miocárdio no perioperatório, eles acontecem sem a manifestação clássica do infarto espontâneo. Se eu ficar esperando o doente queixar de angina, eu vou perder muitos desses eventos. Então, a recomendação é que necessariamente, se eu triei esse paciente como de risco intermediário ou alto, eu devo fazer busca ativa com eletrocardiograma, troponina diária, pelo período em que as complicações se concentram. Qual é esse período? Não é só o pós-operatório imediato. A gente vê, por casuísticas nacionais e internacionais, que até o 3º pós-operatório estão concentradas as maiorias das complicações perioperatórias. Com isso, eu finalizo a apresentação e espero que a gente possa trocar um pouquinho de experiência. Muito obrigada pela atenção de todos. Parabéns, Dani, muito obrigado pela apresentação. Bom, vamos abrir aqui para as perguntas, né? Ver que tem o pessoal todo da clínica médica, da cardiologia, aqui dos serviços que trabalham diretamente com avaliação perioperatória. Então, estamos abertos aqui, pessoal. Podem perguntar, vamos aproveitar a Dani aqui para dirimir nossas dúvidas. Germano, você falou uma coisa importante, né, quando na introdução, a questão de cooperação, né? É mais do que bem-vindo. Eu acho, assim, não só para a gente, né, até com iniciativas menos pretensiosas, como, por exemplo, pensar em registros nacionais, mas até para um exemplo prático, uma demanda que a gente tem aqui, assistencialmente, eu tenho utilizado, por exemplo, esse índice novo de risco. Será que, de fato, ele é um índice aplicável para a nossa população? É importante isso, né? Quando a gente fala em índices de avaliação, para os outros índices, a gente teve isso. Foi até tese de doutorado aqui no departamento que eu trabalho, que você conhece, o staff todo, tentar validar isso, né? Se a gente unir esforços, a gente não só tem uma replicação maior do dado, como a gente tem uma agilidade e confiabilidade maior, né? Então, Excelente, vamos unir forças. Vamos. Essa nossa vocação aqui desses hospitais, eu falo principalmente aqui do Hospital de São José dos Campos, nós temos muitas cirurgias de grande porte vascular, muita cirurgia de grande porte também ortopédica. Então, o volume é realmente muito alto, geralmente mais de 250, 300 cirurgias ortopédicas mês, e cirurgias vasculares de grande porte também, aorta. Então, assim, temos pacientes desse espectro mais alto, temos as cirurgias cardíacas também, e temos cirurgias também de porte intermediário e menor porte também. Então, não temos cirurgia oncológica, mas então nesses campos aqui, seguramente, podemos colaborar, sim. Uma coisa, Dani, no seu consultório privado, você costuma utilizar mais de um score de risco por paciente quando você faz a avaliação? Você recomendaria que a gente fizesse pelo menos 2 scores? E se sim, quais? Na verdade, você tem que usar o score que você está mais familiarizado. E você tem que saber, você não precisa usar mais de um, e você tem que saber limitações e os lados fortes de cada um, né? Então, por exemplo, o índice de risco cardíaco revisado de Lee, ele tem uma grande, na minha opinião, a grande calcanhar de Aquiles dele é que ele não valoriza a questão da capacidade funcional. Então, às vezes, eu tenho um paciente, tranquilamente, essa paciente que a gente discutiu, uma paciente que é vasculopata, diabética, vai para uma cirurgia de revascularização periférica, nunca teve angina, não tem sintoma de IC, se ela não tivesse uma área eletricamente inativa no eletro, o score de risco de Lee subestimaria bastante a avaliação de risco, e
todos nós sabemos a possibilidade de vir um eletro completamente normal e ainda assim essa paciente ter doença arterial coronária, né? Então, essa é uma ressalva, né? O Li é o mais difundido, ele é muito prático, mas tenha isso em mente que se o paciente tiver uma capacidade funcional baixa, o Li vai pecar, né? Outros scores, eu gosto bastante, né? Eu falo até por uma familiaridade do serviço. O American College of Physicians, embora ele seja um score aí que já tem mais de 20 anos, ele é um score bastante interessante. Ele leva em conta a limitação funcional, ele tem a divisão já de natureza do procedimento cirúrgico, se é vascular, eu vou para um caminho, se não é vascular, eu vou para o outro. O VSG, que é um upgrade do índice de Lee, mais específico para cirurgia vascular, todos eles são muito bons, então você tem que escolher algum e saiba a limitação e a capacidade funcional. Isso não é só para perioperatório, né? É para tudo em cardiologia. Você pega um paciente com baixa capacidade funcional, a acurácia da sua conversa, ela é muito menor, né? Porque o paciente, ele absolutamente não se testa, e muitas vezes a gente conhece e fica claro que ele muitas vezes até se autolimitou e o motivo pode ter sido cardiovascular. Perfeito. Aquele score do Colégio Americano de Cirurgiões, o NSQIP, você gosta desse score? Tem alguma limitação que você conhece desse score? Ele é uma iniciativa interessante, porque ele lida com base gigante de dados, né? Mas ele não é um score tão prático e ele coloca a coisa de individualização conforme cada procedimento cirúrgico, e são mais de 100 tipos cirúrgicos elencados ali para você avaliar. Ele é validado, mas eu vou dizer, o meu disclosure não é um algoritmo que eu me sinta mais confortável na utilização. Eu acho que ele ingessa demais, e eu prefiro os outros algoritmos porque eles são, além de mais palatáveis, eles têm acurácia semelhante, e tem uma aplicabilidade prática muito mais rápida, né? Agora, uma vantagem gigante que eles têm, que é a história da cooperação, né? É uma base de dados gigante para ter derivado aquilo tudo. Então, por exemplo, o score de Beirute, que é esse com a melhor área sobre a curva já descrita em estratificação de risco perioperatório, eles derivaram na Universidade de Beirute e eles validaram na corte do NSQP. Então, tem mais de 1 milhão de pacientes catalogados e serviu de validação para o score de Beirute. Então, tem o seu valor, ele é gigante. Fiquem à vontade, se for um instrumento que você tem uma boa identificação. Pessoalmente, não é aquele que eu adotei para utilizar na prática. Exatamente, a gente é muito atraente o visual dele, né, quando coloca as complicações por tipo de complicação. Então, por exemplo, a pneumonia nosocomial, incidência de fenômenos tromboembólicos. Então, basicamente é um Big Data, né? Ele usa Big Data, faz uma análise estatística de uma base de dados enorme e transformou isso numa estatística que é mais de mundo real do que aquela estatística que nós estamos acostumados, validadas no ensaio clínico, na verdade, numa coorte, né, de pacientes em que faz a derivação, validação clássicas, né? Então, foi uma validação em vida real. Então, é uma alternativa adicional com esses pormenores que você citou. Uma outra coisa que eu sinto falta, eu já conversei contigo há muito tempo atrás a respeito disso e até agora não sei se surgiu alguma coisa nova, mas aí já puxando a brasa para minha sardinha, né? Eu que trabalho com insuficiência cardíaca, pacientes graves, é justamente um score específico para esse tipo de paciente. Quando a gente fala do Lee, você fala que história de insuficiência cardíaca. Puxa, mas isso aí né? Uma limitação enorme, porque o sujeito pode ter tido história e está em classe funcional 1 e agora está até com remodelamento reverso, fração de ejeção até preservada, e um sujeito que tem uma disfunção ventricular gravíssima em classe 4, por exemplo. Aí você já comentou, mas um score específico para os pacientes com disfunção ventricular, toda vez que a gente tem um paciente com insuficiência cardíaca grave, a gente tem a gente chega numa limitação dos scores de risco, e esse é um score que eu gostaria muito de trabalhar, desenvolver.
Vamos fazer isso juntos. Se você não tocasse nesse assunto e não tivesse mais pergunta, eu ia te perguntar, porque há alguns anos você veio com essa iniciativa da gente tentar desenvolver. Né? E aí eu vou te dizer uma coisa, Germano, não tem, vou começar pela resposta objetiva, não tem um score dedicado, mas tem publicação na área nova, né, que só reforça a necessidade. Tem alguns trabalhos que mostram, e não é nenhuma surpresa, você há de concordar comigo, que se eu tiver um paciente com doença cardíaca, insuficiência cardíaca estabelecida, e um paciente com doença arterial coronária estabelecida, sem ser a intersecção deles, o paciente com insuficiência cardíaca no perioperatório, ele complica mais do que o paciente com doença arterial coronária. Por que isso? É gravidade da doença? É porque a gente não tem terapias específicas orientadas para esses pacientes. Muitas vezes, se o paciente é um paciente com substrato estrutural, fração de ejeção muito reduzida, ou repercussão funcional muito importante, está em classe 3 ou 4, o que a gente faz? A gente vai, terapia hemodinâmica guiada por alvo, se a cirurgia é uma cirurgia que tem que acontecer naquele momento, sem ter o tempo hábil para tentar compensar um pouco mais, mas a gente não tem, como a gente tem no endpoint coronário, tanta evidência arraigada. Fato é que, estatisticamente, comprovadamente, esse doente com substrato de doença cardíaca por disfunção ventricular, ele vai pior do que aquele paciente notoriamente coronariopata. Tá? O que é pior dentro disso, também já tem evidência. A classe funcional tem uma importância muito maior do que a fração de ejeção. Então, se eu tiver um paciente com uma fração de ejeção de 30% que está em classe funcional 1, ele vai melhor do que um doente com fração de ejeção de 50% que está em classe funcional 3 ou 4. Também não é nenhuma surpresa, mas está contextualizado já com dados objetivos de perioperatório. E se eu tiver que fazer uma hierarquia, aí eu te convido a dizer sua impressão e a gente tentar achar uma resposta objetiva. O que é mais importante? BNP, classe funcional, fração de ejeção? Não tem essa resposta. Entre classe funcional e fração de ejeção, tem. Né? E o pior de todos é o doente com IC fração de ejeção reduzida e, obviamente, com classe funcional 3 e 4. Né? Mas e o BNP? Isoladamente a gente conhece. Sim. Talvez esse BNP surja naquele paciente, por exemplo, que a gente não consegue testar, esse que está mais limitado fisicamente e que não se testa, talvez o BNP possa ajudar mais, mas realmente é um desafio, a gente pode testar todos eles. Isso, veja que tem muita ideia, se a gente fizer aqui um brainstorming, vão sair muitas ideias de subanálise já de antemão, né? Tem uma pergunta aqui que ficou do Edival, doutor Edival, lá de Feira de Santana, ele deixou aqui no chat, eu vou ler para todos. Quais são os principais erros de avaliação de risco que você tem visto? Edival, excelente. Pergunta prática. Excelente pergunta. Eu vou dizer que, na minha opinião, o pior erro que eu tenho visto é pedir exame indiscriminadamente. Muitas vezes o paciente ele chega para a gente, ele já tem ecocardiograma, ele tem teste ergométrico, e às vezes desdobrou para angiotomografia. Ele vai para uma propedêutica armada tão grande que às vezes acaba tendo, até por resultados falso positivos, desencadeando um desdobramento que pode trazer mais iatrogenia do que benefício. Né? Então eu acho que hoje em dia, para mim, o maior problema que a gente enfrenta é o uso adequado da propedêutica armada, né? E por outro lado, peca-se demais em indicar, achando que ao indicar muito exame você está aumentando a segurança, e aí na hora de fazer o que realmente tem evidência, que é monitorização, farmacoproteção, assistência perioperatória, se negligencia. Então você fala, não, eu avaliei esse doente no pré-operatório, ele interna os cuidados do cirurgião e a monitorização fica se o cirurgião e a terapia intensiva direcionar, ok, mas nem sempre o clínico aponta essa necessidade. Se eu tiver que escolher entre uma prova funcional e a monitorização pós-operatória para um doente de risco intermediário, mas sem nenhuma dúvida eu escolho a monitorização e abro mão da prova funcional. Perfeito. Muito obrigado mais uma vez, Dani. Está todo mundo aqui elogiando aqui no privado, aqui também no chat. Não é diferente, eu não podia esperar nada diferente de você. E mais uma vez agradecer muito a sua presença,
seu interesse, a sua gentileza em dispor de uma hora, mais de uma hora do seu tempo preciosíssimo. Eu sei como é corrido, mas para nós foi muito importante, viu? Tenho certeza, e vamos trabalhar juntos. Muito obrigado, viu, Dani? Agradeço mais uma vez, prazer enorme estar aqui com todos vocês e vamos estreitar esses laços. Obrigado, Dani. Obrigado a todos pela audiência e até breve. Tchau, Dani. Muito obrigado. Até logo. Tchau, tchau.